Bom, é um curso sobre introdução a tecnologias open source para artistas, mas mais especificamente que é um map para mapping para instalações artísticas e ele é focado em baixo custo. Então a gente tem soluções gratuitas de software e baixo custo em hardware. Acho que é importante a gente fazer só uma passada aqui na parte de licenças, porque tem muito material que você vai usar que é gratuito, então é bom saber o quanto você pode usar, porque tem vários tipos de licença, né? Então, Uhum. as principais são da Open Source Foundation e da Creative Commons, mas basicamente elas todas são sobre, primeiro, créditos de criação e desenvolvimento, segundo, é uma coisa um pouco mais sobre o que você pode fazer com esse material, porque ele é gratuito, mas também não é bagunça. Então, a gente tem essa parte que é. Bom, aqui a gente está comparando Creative Commons com Open Source, né? No tipo de licença Creative Commons, geralmente a gente está licenciando propriedade intelectual. Então, o Creative Commons é mais para foto, vídeo, livro. É, nos negócios de impressão 3D a gente também faz bastante coisa com Creative Commons. Então, é mais para falar assim, na licença mais permissiva da Creative Commons, você só precisa dar crédito para a pessoa. Então, você só coloca o nome ou como ela preferir ali, falando que é a parte do trabalho que você está fazendo vem do trabalho de outra pessoa, né? E a mais restritiva nesse caso vai ser uma que você, para você usar o material da pessoa, você tem que falar, dar crédito para ela. Você não pode usar de nenhuma forma comercial e você também não pode modificar de nenhuma forma. Então, até tem uma que é mais permissiva, que é a domínio público, que daí você não precisa colocar o nome do criador, mas é um pouco mais difícil da pessoa usar isso, né? Sim. E daí do lado direito a gente tem a GPL, LGPL, essas aqui são mais licenças de open source. Então, a mais comum que a gente vai usar de códigos, essas coisas que a gente encontra na internet é essa MIT, que comparando com uma licença Creative Commons, a gente vê que a gente não pode compartilhar ela da mesma, assim, você pode compartilhar, mas não pode modificar. E você também não pode usar ela de nenhuma forma comercial, mas você tem que colocar o nome da pessoa que criou, né? Então, ela é a mais restritiva dessas de open source aqui e a mais aberta vai ser a GPL. Diga? Posso me fazer uma pergunta? Claro. No caso de uma instalação artística, né, em um local público, assim, como eu poderia referenciar esses criadores, né, essas... Cara, é uma boa pergunta, na verdade. É que assim, geralmente tem uma etiqueta, né? A obra geralmente é acompanhada de uma etiqueta. Em espaço público é mais difícil mesmo, né? Você vê uma etiqueta falando quem que fez a obra, a técnica, o ano e tal. Mas, cara, um jeito que eu faria para referenciar é todo o material que você fizer sobre a instalação, colocar uma ficha técnica, né? Porque assim, eu acho que a resposta mais curta seria colocar na ficha técnica. O autor da obra seria você, mas teria embaixo referências do tipo parte do código é feito por fulano de tal. Ou tá usando uma peça impressa de outra pessoa, tipo, com nome lá e tal. Então,
Mas é verdade, nunca tinha pensado nisso. É que geralmente as paradas têm Etiqueta mesmo, né? Tipo, num cantinho assim, falando o exato. título da obra, alguma coisa nesse sentido, né? Que é a ficha técnica, na verdade, né? Então, tipo assim, se alguém for fazer, por exemplo, uma propaganda chamando para ver essa obra, é bem comum estar acompanhado da ficha técnica, né? Daí a ficha técnica já pode contemplar esse tipo de coisa. Entendi. Poderia colocar só um QR Code direcionando para alguma coisa assim? Sim, facilita, com certeza, com certeza. Muito obrigado. E, bom, lugares que você vai encontrar esse tipo os dois tipos de licença ali, que é a Creative Commons e a Open Source, são esses sites que eu estou passando que a gente chama de repositórios, né? Repositórios é mais onde a galera coloca os projetos para compartilhar mesmo. Então, quando a gente fala um pouco mais de projetos ou coisas inteiras, assim, a gente vai encontrar mais nesses três primeiros. E quando a gente está procurando mais por códigos e coisas, a gente vai encontrar mais nesses dois que vem depois aqui. Tem uma ideia também dentro do que a gente está fazendo que é de bibliotecas. Bibliotecas são conjuntos de códigos. Geralmente as bibliotecas a gente deveria referenciar, mas acaba não referenciando porque às vezes está usando 8, 10 bibliotecas e já começa a perder um pouco o controle. Aí a gente vai falar bem rapidinho sobre o Arduino porque o Arduino é meio que a base do, de qualquer instalação artística de baixo custo. Mas no nosso caso a gente não vai usar porque ele até dá para usar em conjunto com o que a gente está fazendo aqui, mas como é um pouquinho mais complexo, eu vou dar uma passada meio rápida só para você saber que ele existe. Então, Arduino na verdade, Arduino é uma família de microcontroladores, né, de placas de desenvolvimento, na verdade, que o microcontrolador é só uma peça dentro da placa de desenvolvimento, né? E a gente usa ele muito para gerenciar entradas e saídas através de um código. A gente vê que ele tem algumas funções, assim, de alguns pinos, na verdade, né, e aqui são as funções de cada pino. A gente, você vai ver que no Raspberry a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa, então eu acho que vou deixar para explicar mais no Raspberry, mas é só para você saber que existe isso aqui, né? Então já o Raspberry ele é um computador inteiro. Tipo, o Arduino ele é como se fosse um microcontrolador, tipo a peça que controla um micro-ondas, sabe? O Arduino tá mais para isso. O Raspberry já tá para um notebook. Ele é um computador inteiro que roda Linux. E ele também tem essas entradas e saídas que a gente consegue controlar através de código. Então, geralmente a gente está usando Linux e tal. Então você vai ver que ele tem as mesmas coisas e um pouco mais, né? Porque ele é um computador mesmo. Então ele tem as entradas e saídas digitais aqui do lado direito, ele tem uma entrada para energia, ele tem uma saída de vídeo que é HDMI, tem uma saída de áudio que é P2, ele tem entrada de cabo de rede, tem 4 saídas USB, entrada USB, tem um Wi-Fi, tem Bluetooth, então ele é bem completinho o computador, né? Então, nesse caso que a gente estava falando de entradas e saídas, é basicamente assim, nesses pinos aqui você consegue conectar coisas, do tipo sensores, botões, tudo que você achar de eletrônico, basicamente que dá para usar. E isso seriam meio que as entradas, né? Os sensores e assim são coisas que mandam dados pro Raspberry. Saída geralmente vai ser alguma coisa que ele está conectado da mesma forma, mas saída geralmente vai ser mais LED. Então a gente vai ver que tem muitos tipos de sensores, de atuadores. Isso aqui é só uma parte e vai de 30 centavos a milhares de reais, dependendo da precisão, dependendo da complexidade. E aqui a gente tem os exemplos do tipo, tem sensor de luz, tem sensor de distância, tem sensor de temperatura, sensor de umidade. Então a gente consegue fazer, por exemplo, uma instalação que tem videomapping que o vídeo vai mudando de acordo com a temperatura, ou o vídeo vai
mudando de acordo com a presença de uma pessoa. Então tem todas essas possibilidades aí. O protoboard é onde a gente vai fazer o protótipo desses sensores, né? Então, em vez de você soldar as coisas, você só pluga elas numa plaquinha. É bem mais fácil para você testar, para você ver o que está dando de errado. Acho que é bem mais tranquilo. Esse aqui eu vou passar meio rápido porque a gente não vai ver ele, então é mais para você saber que existe também. E a gente chega no programa que a gente vai usar, que é esse OFX PyMapper. Ele é baseado em Open Frameworks, que é tipo um framework mesmo, não sei como explicar isso. Ele é como se fosse uma linguagem. Assim. E o autor é esse cara, Chris Janis. Eu não consigo falar o sobrenome dele. E ele fez esse programa que é livre, open source, para rodar no Raspberry. Então é a solução mais barata possível que a gente tem de videomapping, considerando vários vídeos, né? E não só isso, como ele também te possibilita mexer no código, né? Porque ele é open source. Então você consegue programar horário, ações, colocar botões, sensores. A gente consegue ligar ele com outros sistemas, a gente consegue sincronizar com vários Raspberry ao mesmo tempo, você consegue acessar ele de forma remota. Então tudo isso aqui são coisas que são possibilitadas por causa do programa. Né? Então para baixar ele, você entra nesse site. Você vai ver que tem umas outras coisas do tipo, o próprio cara que inventou o programa, ele também fez uma plaquinha para que você controlar sem precisar de mouse e teclado. É um pouco mais difícil de usar, mas enfim, é mais saber que existe também. E esse aqui é um dos exemplos de usar vários projetores ao mesmo tempo para fazer uma super tela, né? Então, é só para você saber que isso existe também. Então você vai ver que ele usa um Raspberry para cada tela, mas aqui não parece nada impressionante porque a tela é pequena, né? Mas se você considerar que você pode usar vários projetores, começa a ficar bem grande. Então, para assim, fechar, eu acho que é mais... Então, esses aqui são maneiras de achar o problema se você tiver com algum problema. Né? Então, a gente tem métodos, um método é começar simples, então você pluga primeiro o HDMI e depois e vê se está funcionando. Depois você pluga o mouse e vê se está funcionando. Depois você pluga o teclado e vê se está funcionando. Depois você pluga o pendrive e vê se está funcionando. E o outro método é o contrário, é simplificar até funcionar. Então você desconecta o mouse e vê se voltou a funcionar. Você desconecta o teclado e vê se voltou a funcionar. Você desconecta o pendrive e vê se voltou a funcionar. Alguns erros que são bem comuns quando a gente está montando esse sisteminha às vezes não tem imagem, então a gente inclusive teve esse problema lá, né? Teve um cabo que simplesmente não funcionou. Ele funciona para ligar o computador na TV, mas ele não funciona com a Raspberry. Não sei porquê, mas isso é uma das coisas que pode dar errado, né? O problema está no cabo mesmo. Então o cabo pode estar desconectado, se você estiver usando um conversor para VGA, o conversor pode estar com problema. E se você estiver usando uma fonte de celular no Raspberry, pode ser que ele não está colocando energia suficiente no Raspberry. Então tem que trocar de fonte. Bom, lá no vídeo, no programa, você viu quando a gente está rodando lá, que é quando a gente coloca o pendrive, ele copia o vídeo pro Raspberry, né? E daí ele aparece na lista. Se o vídeo não aparecer, tem alguns motivos para isso, né? Pode ser que o formato esteja incorreto. Você lembra que lá a gente fez a conversão, né? Até Handbrake, né? isso no Handbrake. Eu acho que até essa é uma coisa legal depois a gente colocar, talvez colocar os dois vídeos juntos, que é colocar aquele vídeo que é o tutorial em si e depois a gente coloca esse resumo, que eu acho que ele tira um pouquinho mais de dúvida e ele também serve como uma apresentação do projeto, né? Mas enfim, o formato pode estar incorreto, então o melhor é sempre passar pelo Handbrake. Tipo, escolhe o preset lá do 720, passa por ele, sempre vai funcionar.
Um outro erro pode ser que não tenha tempo suficiente para passar o arquivo. Se o arquivo for muito longo, você lembra que ele não tem uma barra falando quanto falta para ele passar, né? Então você tem que colocar o pendrive lá e esperar. Então, às vezes, se você espera pouco tempo, ele não passou ainda. E o nosso cartão que a gente estava usando é muito grande, que é 32 GB, né? Mas eu já usei esse programa com 8 GB. Então, um problema que eu tive uma vez foi que era espaço insuficiente. E até eu achar esse problema demorou muito. Mas, cara, é isso aí, é basicamente isso. É tipo, mais pra. É um resumo mesmo, né? Eu acho que a gente já viu muita coisa, até depois recapitulando na própria oficina mesmo, né? Mas eu acho que é mais isso. Só pra você ter. Teve um bug do vídeo travar também, né? E esse só reiniciando, né? Porque às vezes ele fica muito pesado mesmo, e é isso aí. E o negócio é sempre copiar os arquivos e reiniciar e tirar o pendrive, porque senão ele vai ficar sempre tentando copiar de novo e tal, e daí isso atrasa ele também. Mas acho que é isso, rapaz. Não sei se temos mais dúvidas. Acho que é isso, né? Acho que foi colocado aí todas as questões pertinentes, questão dos Creative Commons, que é muito Nossa, importante, né? A gente não está fora da lei. justo. Então fechou.